Olá, pessoal. Eu sou a Veluma, coordenadora do comercial da Livar, e vou passar aqui para vocês agora um passo a passo do nosso atendimento telefônico, tá? Que dá super certo e que é realmente o primeiro contato que você está tendo com o cliente e é fundamental para que a gente tenha sucesso na venda, tá? No final das contas é isso que importa, né? Então vamos lá. Primeiro passo, apresentação pessoal. Né? Então, olá Guilherme, aqui quem fala é a Veluma, assessora da Livar, plataforma de venda digital de imóveis, tudo bem? Então eu ligo de uma forma segura, né? Chamando o cliente pelo nome, que já dá a impressão que é um conhecido. Eu me mostro confiante, né? Até porque o cliente que forneceu o número para a gente entrar em contato. Então a gente tem que realmente mostrar essa segurança. E aí eu dou 2 segundos para a pessoa assimilar do que se trata, até porque ela não está esperando minha ligação nesse momento. E aí eu falo já o motivo do meu contato. Então, Guilherme, eu recebi o seu contato com interesse em adquirir um imóvel e eu vou te ajudar nessa busca a partir de agora. E eu vi que você procura na Zona Norte. Me fala quais bairros você tem preferência. Portanto, eu me apresento, falo de onde eu estou vindo, qual foi o meio que trouxe essa pessoa e eu volto para ele com uma pergunta. Né? Então, quando eu começo a conversar com o cliente em cima do que é relevante para ele, ele vai me dar um ativo muito importante que é o tempo. Né? E aí eu continuo. Ah, que bacana, Guilherme. Temos alguns imóveis nessa região. Aqui na Livar, nós trabalhamos com parceria com as principais construtoras do programa Casa Verde e Amarela. E o nosso diferencial é que conseguimos te dizer, dentro do seu perfil e dentro do seu interesse, qual imóvel faz mais sentido para você. Então, me fala uma coisa: você está procurando imóvel por qual motivo? Você paga aluguel, quer investir, sair da casa dos pais? Então, aqui eu entendo, né, o problema do cliente, o que fez ele buscar a gente. Então é muito importante que a gente seja curioso e um bom ouvinte, né? A gente precisa fazer essa pergunta para identificar o problema e entender a real necessidade dele. Então, quando ele me fala o problema dele, eu aumento o problema dele. Então, vamos supor que ele me fale que esteja pagando o aluguel de R$ 800. Então, falar, nossa, R$ 800 de aluguel é muito alto e o aluguel só aumenta, né, Guilherme? É muito complicado. Realmente nada melhor do que ter o que é nosso, mas fica tranquilo que eu tô aqui justamente para te ajudar. Você já conhece o Casa Verde e Amarela? Então aqui eu sou empática, né? Eu entendo o problema dele e eu já volto com outra pergunta para saber se ele já conhece Casa Verde e Amarela, se ele já tem aí pesquisado imóveis há bastante tempo. Com essa pergunta eu já consigo identificar. Então aqui eu sou empática e em paralelo eu faço análise de perfil em forma de um bate-papo mesmo, não de questionário, né? Porque aquele questionário, você paga aluguel, você conhece o programa, você trabalha onde? Fica muito chato. Então a gente aqui entra mais numa forma de bater um papo para a conversa ficar mais fluida, né? Então a gente continua. Vou te explicar certinho como funciona. O programa tem como base a sua renda familiar bruta. Então, valor de parcela, entrada, financiamento, subsídio, que é aquela ajuda do governo, sabe? Tudo isso vai depender da sua renda bruta. Então, muitas vezes o valor da sua parcela fica menor que o seu aluguel. E aqui ele vai super se interessar, principalmente se ele paga aluguel. Né? Então ele vai falar: caramba, jura? Menor que meu aluguel? E aí a gente, né, já entra explicando. Sim. Você trabalha com o quê, Guilherme? E você é registrado? Aqui eu já vou identificando o perfil dele. E aí a gente, né, volta com mais algumas perguntas. Ah, que legal, Guilherme. Seu trabalho fica perto da sua casa? Por quê? Aqui eu já identifico, né, onde fica o trabalho dele e hoje a localização do trabalho é um dos principais fatores aí determinantes para o cliente comprar o apartamento, tá? Então é extremamente importante a gente saber onde que o cliente trabalha para, se caso tiver que fazer alguma reversãozinha ali, a gente já tem mais argumentos. E como que você faz para ir trabalhar, Guilherme? Você vai de trem, vai de ônibus? Aqui, com essa pergunta também, ela é muito estratégica, porque se eu entendo como que o cliente faz para ir trabalhar e ele deseja vaga,
eu já vou explicar para ele, falar, Guilherme, mas olha só, aqui você tem uma mobilidade super bacana, você não tem carro, né? Então a vaga acaba encarecendo. Então aqui eu já tenho como quebrar as objeções tendo essas informações dele. E quanto está a sua renda hoje, Guilherme? Você sabia que você pode utilizar seu FGTS para bater na entrada? Você tem algum valor de FGTS? Então eu vou explicando para ele, né, como que funciona, o porquê que eu estou perguntando aquilo, para realmente não ficar uma conversa chata, né? E caso ele seja autônomo, eu pergunto: você é autônomo? Declarou imposto de renda? Né? Porque a gente sabe que sem a declaração do imposto de renda fica muito mais difícil aí para o cliente conseguir financiar, tá? Aqui eu já entro também com a pergunta de: e o apartamento é só para você mesmo? Porque se você for casado ou tiver filhos menores, eles entram como dependentes e ajuda bastante no valor de subsídio, que também abate na entrada. Então aqui eu entendo se é uma proposta com fator social ou não, que também faz muita diferença aí no valor de subsídio, né? Tem propostas aí que a gente só consegue salvar porque o cliente tem dependente e acaba dobrando o valor de subsídio, tá? Então aqui eu assumo o controle, né? Me posiciono de uma forma precisa e o cliente ele vai entender que nós somos facilitadores, né? Ele vai entender que a gente está aqui para ser um catalisador de boas oportunidades. Então, a partir de agora, a gente informa que mostraremos a melhor opção para ele dentro do que ele busca, gerando curiosidade e maior interesse no comparecimento daí para falar com o especialista ou para agendar uma visita ou uma videochamada. Então aqui eu já falo para ele: show, Guilherme, com essas informações eu já consigo te mostrar opções que ficam na região que você pediu e que caiba no seu bolso. Então eu vou te mandar no WhatsApp e você me conta o que você achou, ok? E aí, em paralelo, eu também já induzo esse cliente para a videochamada. Porque a gente sempre tem que finalizar uma chamada já agendando o próximo compromisso. A gente não pode deixar de falar de agendar o próximo compromisso, sendo que a gente está ali em linha com o cliente. Então daí a gente continua. E aí, Guilherme, você gostando de um imóvel, eu recomendo que você converse diretamente com o nosso especialista para entender sobre valores, simulação, tirar dúvidas. E você tem a possibilidade tanto de vir no nosso escritório ou podemos agendar uma chamada de vídeo para que você não tenha que se deslocar. O que você prefere, né? Então aqui a gente já faz perguntas mais fechadas, de modo a sugerir que o cliente se encaixe o máximo possível na programação do especialista. E com isso a gente tenha domínio total da situação e da agenda do especialista, tá? E daí ele vai falar: eu prefiro a videochamada, até por facilidade, eu não preciso sair de casa. Então, perfeito, Guilherme, eu vou te mandar o material do empreendimento e agendamos um horário com o nosso especialista, né? Você tem disponibilidade entre hoje e amanhã? Surgiu, vagou aqui uns horários na agenda dele. E aí a gente já trava um horário na agenda do especialista e na agenda do cliente. A gente ressalta a importância do comparecimento dele, né? E fala para ele: então fica marcada a nossa videochamada hoje, tá horário. Eu vou te enviar o link no seu WhatsApp e vou travar a agenda do especialista para conversarmos. É muito importante que você se programe para comparecer e prepare um fone de ouvido em um lugar tranquilo, tá? Então aqui eu recapitulo, confirmo a visita e dou as instruções. E aí no WhatsApp eu finalizo. Então, olá, Guilherme, aqui é a Veluma da Livar. Conforme falamos no telefone, segue o material do empreendimento que filtrei com base nas informações que você me passou. Me conta o que você achou e se faltou alguma coisa. Em seguida, te envio o link da nossa reunião que ficou agendada para tal dia, tal horário, tá? E daí eu finalizo com esse cliente e certamente ele já vai, né, deixar agendado tudo certinho e vai comparecer aí no atendimento para a gente dar continuidade nessa tratativa. Tá bom, gente? Acredito que seja isso. E qualquer dúvida é só me chamar pelo Teams, que eu fico à disposição.
tá bom? Um beijo e até a próxima.